Pelo menos 3 casos de AVC, ou acidente vascular cerebral, em grávidas bastante jovens, surpreenderam o noticiário nos últimos dias e geraram preocupação, principalmente entre mulheres que esperam bebês ou que pretendem engravidar. E a repórter Elaine Cortez foi conversar com especialistas para tentar entender por que uma pessoa com saúde com tão pouca idade pode ter esse tipo de problema. Na Semana da Mulher, ela entende a homenagem. Aline abriu os olhos depois de um coma profundo e voltou a respirar sem a ajuda dos aparelhos. É uma guerreira, não tem outra palavra. Ela é uma guerreira. Ela enxerga, escuta, se reconhece, compreende tudo. Aos poucos, retoma a força e luta pela autonomia. A evolução dela é palpável, ela tem uma evolução da parte cardíaca impressionante. Hoje ela não tem mais queda de pressão, o batimento dela é 60, no máximo 70, é quase de um atleta isso. Há pouco mais de 3 anos, Aline teve um AVC hemorrágico no 5º mês de gravidez. Não tinha nada, o dela foi de repente. Com a ajuda de aparelhos, ela gerou Guilherme, que nasceu prematuro, porém saudável, perto do 8º mês de gestação. Hoje, ele tem quase 4 anos e ainda espera o colo da mãe. A causa foi uma má formação da circulação cerebral, que nunca havia dado sinais antes. É como se as artérias cerebrais de Aline estivessem enroladas umas nas outras. Com o aumento do fluxo sanguíneo causado pela gravidez, elas se romperam. Ela se preparou muito para engravidar. Musculação, medicamentos, vitaminas, médicos, fez todos os exames imagináveis, até de varizes. No entanto, jamais iria fazer uma tomografia, porque ela não tinha dor de cabeça. A técnica de enfermagem estava de plantão na UTI do Hospital da Mulher da Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo, quando teve uma forte dor de cabeça e desmaiou. Ela foi muito sortuda, ela estava dentro do trabalho dela na UTI e a médica intensivista estava a 10 metros na porta. O socorro imediato foi o que salvou a vida de Aline. Salvou ela e o Guilherme, que está perfeito e maravilhoso. O acidente vascular cerebral pode acontecer de 2 maneiras. No AVC isquêmico ocorre uma obstrução do fluxo sanguíneo. O sangue não chega ao cérebro, que precisa dele para funcionar, e acontece o infarto. O AVC isquêmico, ele é relacionado a fatores de risco cardiovasculares. Pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo. No AVC hemorrágico, existe um rompimento das artérias. Neste tipo de acidente vascular cerebral, o sangue atinge o cérebro, provocando uma grave inflamação. Para o AVC hemorrágico, o principal fator de risco é você ter alguma malformação. Existem malformações que a pessoa nasce com ela, existem malformações que a pessoa adquire durante a vida, mas a idade, tabagismo e pressão alta são os principais fatores para ter o AVC hemorrágico. A cada 5 minutos, pelo menos um brasileiro morre em decorrência do AVC. São cerca de 100 mil mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar dos números alarmantes, a Aline faz parte de uma rara estatística. Uma jovem que sofre o acidente vascular cerebral durante a gravidez. E nesses casos, é a gestação o gatilho. A gravidez, ela é um fator de risco tanto para o AVC isquêmico quanto para o hemorrágico. O fato é que é muito raro. Estudos revelam que quadros como este atingem 14 entre 100 mil gestantes de 12 a 24 anos e os números aumentam para 21 eventos na faixa entre 25 e 34 anos. A medicina já sabe que é um fator de risco, apesar de um fator de risco pequeno. O que acontece na gravidez? Você tem uma variação hormonal, você tem várias mudanças no corpo, então isso provoca um aumento das substâncias trombogênicas, ou seja, que fazem trombose, que fazem o coágulo. Na gravidez também há um aumento do volume intravascular, ou seja, um acúmulo de líquido na circulação que consequentemente aumenta a pressão arterial e pode provocar maior força,
numa má formação das artérias, caso o problema exista. O AVC isquêmico deixa mais sequelas. O hemorrágico, como o de Aline, costuma ser mais fatal. Mas nós tínhamos a fé e a esperança como nós não perdemos até hoje. Ela lê, ela forma frases, então essa confiança nós temos. Ela já se comunica com os olhos. Cada vez que quer dizer uma palavra, responde as opções com uma piscada diferente. Você está cansada? Ela está cansada. Uma das frases foi: eu sou muito agradecida por tudo que você faz por mim. A emoção é muito forte, você me perdoa, mas é lindo demais. Renata Souza Sodré, de 22 anos, não teve a mesma chance. No mesmo período de gestação que a Aline, também teve um acidente vascular cerebral. Começou a passar mal, sentiu uma forte dor de cabeça. Foi para o posto de saúde, já chegou inconsciente no posto de saúde. Aí de lá encaminharam para cá, daqui já foi para a sala de cirurgia. Aí ela já é inconsciente, aqui ela já veio inconsciente para cá. Faz pouco mais de um mês que Renata teve morte encefálica diagnosticada. Os médicos acreditam que só em 5 semanas poderão fazer um parto considerado seguro. Quanto mais tempo ele ficar, mais peso ele ganha, mais esse pulmão dele vai estar maduro e mais condições ele tem de sobreviver. Ter o menino nos braços vai ajudar a enfrentar a perda tão precoce de Renata. Você é a mãe viva, né? Dele, vou fazer parte da vida dele, vai ser criado como ela foi, criado com todo amor. Recentemente, uma família do Paraná viveu esses sentimentos extremos de alegria e tristeza. Uma grávida que teve morte cerebral após um AVC deu à luz gêmeos. Outro caso raríssimo na medicina e inédito no mundo. Franquielen Padilha estava grávida de 2 meses. Aos 21 anos, ela sofreu uma grave hemorragia no cérebro e teve a perda total das funções neurológicas. É um desafio porque você tem que lançar mão de todos os artifícios para manter o bom funcionamento dos órgãos. O corpo da mãe foi mantido por aparelhos e medicamentos e gerou os bebês por mais 4 meses. As crianças nasceram 123 dias depois da morte cerebral da mãe. Mesmo prematuros, estavam saudáveis. É, assim, sublime, né? O que ela deixou para mim e o que Deus preparou, né? Que ela podia ter ido com as crianças, né? Mas Deus quis diferente. No ano passado, uma jovem de 17 anos, grávida de 7 meses, também foi mantida viva pelos aparelhos depois de um aneurisma que resultou em morte cerebral. Vitória, felizmente, nasceu forte. Tantos casos em um pequeno intervalo entre eles provocaram entre as gestantes, principalmente jovens, muita preocupação. O Hoje em Dia procurou um dos mais renomados especialistas para entender. Como mulher jovem, o risco de AVC é muito pequeno. É uma raridade. Qualquer estado que aumente o risco já faz uma grande diferença. Então a incidência de AVC em mulheres jovens é maior na gravidez do que fora da gravidez. Durante o pré-natal, alguns sinais podem indicar possíveis problemas, como a chamada pré-eclâmpsia, o aumento da pressão arterial. O que se faz é pesquisar fatores de risco para doença cerebrovascular. Pressão alta, tabagismo, diabetes, colesterol. Não tendo isso, não existe nenhum exame que se faça de precaução. Para as mulheres que desejam engravidar ou já estão gerando, atenção para o histórico familiar e doenças congênitas, além dos hábitos saudáveis que devem ser mantidos antes, durante e depois da gravidez. O risco de um AVC se estende também dias após o nascimento, quando os hormônios produzidos para segurar o bebê podem ter se desregulado. É uma raridade, então as pessoas não precisam ficar extremamente preocupadas com ter uma isquemia cerebral ou uma hemorragia na gravidez. Acho que tem que ter cuidados gerais, como teria para qualquer outra doença, e fazer o pré-natal de uma maneira adequada.